Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Alexandre mais uma vez aqui do próximo bloco, episódio número 103 hoje, aquele aviso inicial que aposto que todo mundo pula, até eu pulo. Mas sigam a gente nas redes sociais, aproveitem que se vocês já estão aí no YouTube acompanhando esse podcast, já dá um like lá, porque isso ajuda a entregar o episódio para mais pessoas, e se inscrevam no canal também, porque quanto mais gente tiver, mais alcance a gente tem para levar um pouco desse assunto de arquitetura, construção civil, interiores, para mais gente, principalmente aqui dentro da cidade de Curitiba. Depois a gente vai povoando o resto do país, outros planetas, aí é outro assunto. Hoje eu tô aqui com a Débora, que é Débora Putz. Isso. Eu descobri fazem 7 segundos, né? Eu chamava de Débora Putz, mas você falou que é convencional, né, a galera? pessoa chama. Mas é Putz. Isso, Por mais que tenham 2 Os ali, na verdade porque é que... alemão, é descendência alemã. Ah, entendi. Daí então... no inglês vai pra Putz, mas se não é Putz. alemão. Putz. Ah, então é firme assim, Débora Putz. Entendi. Então, muito obrigado por ter vindo aí, ter tirado um tempinho pra conversar com a gente, que a gente já conversou quase 40 minutos. Não, acho que não foi. Foi bastante, né, Ana? Mas não foi... Quase 40? Quase não gosto de falar. Um pouco menos. Muito obrigado por ter tirado um tempinho. Se quiser se apresentar, só falar um pouquinho de você, porque daí hoje a gente tem um fornecedor patrocinador, que daí vocês já vão descobrir quem é, mas se quiser se apresentar aí, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, primeiramente, Alexandre e a Ana também, de estar aqui com vocês. Então, eu sou a Débora Putz, como o Alexandre comentou, e sou arquiteta e urbanista, sou proprietária do escritório de arquitetura. E já teve alguns anos aí de caminhada aí, temos especialidades aí em arquitetura e interiores, então já andamos um pouco aí não. Já sabe como é que funciona o mercado. No mercado, já exatamente. Sabe projetar, vamos dizer assim. Não, mas temos um percurso grande aí corrido já. Não, e a gente tava conversando da tua trajetória, tem bastante coisa pra gente conversar em relação a isso, né? Que bom. E, pessoal, aproveitando, a gente tem um fornecedor patrocinador que é parceiro da Débora, que se você quiser até falar um pouco do teu... Por que você até escolheu esse... Certo. Então, o patrocinador hoje é a Noblesse, que é uma parceira nossa do escritório. É uma empresa familiar, uma marmoraria que trabalha com realmente alto padrão na marmoraria. E atende a gente em vários projetos. Então, realmente pela qualidade, pelo cuidado, por trabalhar de uma forma efetiva sempre, a gente tendo atenção, cuidado em cada detalhe, a gente escolheu eles para estar aqui com a gente hoje. Não, e o legal, eu sempre falo, eu acho que eu vou falar isso em todos os podcasts, Ana, qualquer coisa você pode cortar essa parte depois, porque eu acho que eu vou falar, cortar e colar em todos os outros, tá? Mas é que ter fornecedor parceiro que, tipo, resolve os problemas e tal, é a maior coisa do mundo, né? Exato. Daí você não tem dor de cabeça, ou se tiver alguma dor de cabeça, ela é resolvida, ou pelo menos você tem um feedback. Então, é por isso que a gente traz sempre esses fornecedores que são patrocinadores do próximo bloco aqui, porque se tem um aval do profissional que está sentado aqui, já é um aval positivo para vocês conhecerem, né? Porque às vezes você tá meio infeliz com um fornecedor, né? Tipo, meu Deus, eu pedi mármore e entregaram pedra, eu não entendo nada disso, não consigo nem fazer uma piada. Mas às vezes você tá querendo conhecer novos fornecedores ou parceiros. Eu acho que vale a pena pelo menos dar uma olhada lá no Instagram, no Facebook, se alguém usa ainda, ou em qualquer outra rede social, dar uma ligada, passar no showroom. Porque se tem um aval de um profissional, quer dizer que mau serviço não faz, né? Então, é isso aí. Aproveitem e sigam o fornecedor patrocinador aí e vamos pra nossa conversa. Agora eu vou arrancar todos os segredos que a gente tava conversando antes, que você tem uma trajetória bacana no mercado e tal, e você entrou no mercado da arquitetura, criou o teu escritório para ser um escritório diferente. Você tinha uma concepção diferente do escritório, né? Uhum. Você não queria ser a arquiteta de projetos do escritório o resto da vida. Na verdade, assim, como eu até comentei antes, assim, eu vim de um escritório que, da época de estágio, estava lá, depois me formei, me tornei sócia do escritório, que a gente trabalhava... No estágio você já entrou lá? Sim, bacana, então legal. me tornei sócia e a gente trabalhava com construção de grande porte e tínhamos muitos processos internos, porque era um escritório grande.
Então, foi dali que eu falo assim, né? Veio toda a minha experiência, assim como os outros estágios que eu tinha feito antes, mas sim, ali onde maturou muita coisa, realmente pelo porte que a gente trabalhava, né? Que eram construções de grande porte, prédios, né? Edifícios maiores. E na abertura do meu escritório, realmente foi para sair um pouco da construção de grande porte, onde a gente construía para um cliente que a gente não sabia exatamente quem era. A gente pensa realmente no financeiro, pensando em construtoras. E na abertura do meu escritório, realmente foi com um olhar diferenciado. Por isso que a gente focou muito no residencial, que é o cliente final. Então, o meu foco ali era realmente conseguir realizar sonhos, né? Que eu falo assim, aquela concretização, aquela satisfação de trazer cada projeto personalizado, então, e ter a satisfação daquele cliente final. Então, esse, assim, foi, acho que o ápice, assim, do resolver ir para esse escritório, criar esse escritório meu, então. Mas daí ali eu falei, vou abrir um escritório, daí entra naquela coisa, mais um escritório dentre tantos, assim, que existem no mercado, né? E como eu já tinha uma cabeça um pouco diferente, pensando em processos, pensando em qualidade, né? Quando a gente pensa em construção de grande porte, a gente pensa em projetos muito bem definidos, muito bem planejados, compatibilizados, alinhados. Porque quando chega na obra, não pode simplesmente chegar lá e falar assim, aqui a gente resolve. Tem que estar tudo muito definido antes. Afeta muita gente. Muito. Né? Então não adianta, né? Não tem como estar lá no meio de uma construção de um prédio de 40 andares e falar, o que é aqui? Não está bem detalhado, não está bem resolvido, ou não foi compatibilizada a estrutura com a arquitetura. Meu Deus. Então, foi toda essa experiência, essa bagagem que fez com que, realmente, quando eu resolvi abrir o escritório, eu falei, não, vai ser um escritório que vai trazer todo esse respaldo de qualidade. Então, pensando, né, na qualidade de projeto, assim como todos os processos de uma empresa, que é realmente ter o passo a passo para o fluxo de trabalho, ter controles. Então, desde o início, eu pensava não em ser a arquiteta Débora Potts, sim criar uma empresa de arquitetura que conseguisse trazer toda essa qualidade para construções de pequeno porte. Para escalar também, né? Isso. Porque eu acho que se você não tiver processos... É que sempre tem a história da Mariazinha e do Joãozinho lá, que um começava de qualquer jeito e depois arrumava. E daí a outra arrumava, esperava pra arrumar, daí lançava o negócio. Enfim, não sei onde eu quero chegar com isso. Mas, tipo, ou você espera pra resolver e criar processos, daí depois você abre o escritório. Não, tá tudo impecável agora, Marte. Ou você começa fazendo e vai... E vai maturando. E vai maturando. Mas você tem que fazer. Exato. Né? Porque senão você não consegue criar escala, né? Entra um cliente novo, é uma loucura. Um cliente diferente, meu Deus, Deus nos acuda. E daí, como, né, comigo eu tenho mais 3 colaboradoras... que são incríveis aí, que fazem parte, né, de todo o processo junto comigo. Hora de pedir aumento, hein, gente? Vão assistir com certeza. E assim, eu falo, não adianta, querendo ou não, às vezes tem uma rotatividade de funcionários, né? Graças a Deus, que estão comigo hoje já estão há quase 2 anos ali, todas. Então, assim, a gente tem todo esse processo e a gente, né, eu tenho muito desse prezar pelas pessoas que estão ali dentro também. Mas como você comentou isso, daí tipo, entra um cliente, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Então o fato de a gente ter esses processos garante que no resultado final de todos os clientes a gente tá entregando o melhor. E é o que eu falo para elas assim, volta e meia eu apareço com uma novidade e elas falam, ficam ali, né? Lá vem outro processo, lá vem outra planilha, lá vem... E elas se animam também junto pra gente fazer acontecer. É que é tudo pra melhorar, né? Pra melhorar, exatamente. Então, assim, até esses tempos ali, a gente tá com um novo manual de treinamento inicial. Então, quem entra no escritório tem treinamento, tem todos esses processos. E é aquela coisa, quanto mais eu fico sentada olhando, eu já quero mudar alguma coisa. Daí chegou esses dias e falei, não, vamos lá. Esse aqui vai estar agora, pode ser que daqui 2 meses a gente mude, mas é que tem que ser dinâmico, né? Então tem que estar rodando. Não adianta ficar esperando o cenário perfeito, que foi o que você comentou. Se a gente ficar esperando, não sai. Então, realmente, eu falo, a gente tá aqui. Agora vamos testar da melhor forma isso aqui, a gente tá sempre melhorando. E o perfeito, às vezes, é bom pra aquele momento, né? Porque daqui um mês, talvez, aquilo já não é o perfeito. Porque o cliente muda, os fornecedores mudam, o processo muda. Exato. Quem tá desenvolvendo, às vezes, tem facilidade de uma forma, outra tem de outra. Então, tudo isso eu sempre gosto de trazer, assim, como é que tá? Se estão tendo dificuldade? Tá sendo
tranquilo fazer dessa forma, porque a gente já busca também programas que são programas um pouco mais avançados, né? A gente trabalha com BIM dentro do escritório, que também são poucos escritórios que já atuam dentro desses tipos de programa. Que você já tem que ser organizado para trabalhar lá, senão... Então a gente já, né, buscou implementar isso já faz alguns anos, mas na época as meninas até foram as estagiárias que sugeriram. Ai, vamos trabalhar com BIM. Eu falei, olha, a gente tá com tudo tão perfeito, a gente já tinha padrões de todos os programas que a gente trabalhava. Eu falei, vai ser uma mudança muito drástica, mas eu falei assim, vamos lá, vamos começar um projeto e vamos ver o que vai acontecer. Vamos testando, já tinha um curso básico que eu já tinha feito antes, né, eu já tinha um conhecimento do programa, mas não tinha aplicação. E daí deu certo, aí vamos melhorar. Então, assim, agora a gente tá com um nível super elevado de processos dentro do próprio programa. Então, vai indo, eu falo. E tem hora que a gente vê assim e fala, não, tá demorando muito nessa etapa. Então, o que a gente vai fazer? Tem como fazer de forma diferente? A gente vai trazendo sempre isso. Eu acho que quem gosta disso, que nem eu comentei bastante antes, eu sou viciado nesse negócio também. Então, em processos, porque se deixar, putz, eu acho que eu não executo nada, mas eu crio todos os processos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra saber a hora de parar e a hora de começar a executar pra achar os problemas e ir modelando, né? Sim. E quem gosta disso, tipo, parece que gosta mesmo, só que isso traz um resultado, né? Porque, pô, tá tudo padronizado, a gente saber, não, aqui quando chega nesse ponto faz isso. Claro que 100% é impossível de padronizar. Não tem, né? Mas o básico deu um problema, o que a gente faz vamos ver o que aconteceu, por que aconteceu, e a gente vê se encaixa alguma coisa aqui no meio. Exato. E daí isso ajuda em tudo, né? E a padronização ajuda na contratação. Então, contrata uma pessoa, ela vai ter isso aqui, então ela já vai ter essa bagagem inicial. Pô, é ótimo, porque daí você já vai conversar com termos que a pessoa vai entender, enfim, é maravilhoso nesse sentido. E você já tinha isso com você antes, assim, tipo, quando você era estagiária, você já imaginava que... Não, de ter escritório? Não ter escritório. Ou de ter esses processos? De ter processos. Então, tinha porque aonde eu trabalhei de estagiária, depois me tornei sócia, tinha muitos processos. E você se acostumou com isso, assim? Sim. Assim, por hora tinham coisas que a gente, como funcionário, falava, nossa, que saco, todo final do mês tem que fazer isso. E hoje eu vejo muito e falo para as meninas, tá funcionando? Vocês acham que, né? Porque eu preciso dessas informações, eu preciso desses resultados. Vocês acham que tá demandando muito tempo, tá funcionando legal? Daí eu fico visualizando, assim. Então, tem situações que a gente tava com uma forma até de mensurar horas de trabalho. Agora eu mudei todo o sistema. Elas, nossa, ficou muito melhor. Então, realmente, a gente sempre vai avaliando. Porque esse meu objetivo, eu falo, não é dar trabalho para os funcionários pra estar... Não é criar mais trabalho, e sim realmente resolver. Então, a gente sempre tá buscando evoluir. E até mesmo, assim, com próprios fornecedores, assim, sabe? Volta e meia, a gente passa, a cada tantos meses, a gente manda mensagem pros parceiros, perguntando, e daí, como é que estão nossos projetos? Tem alguma coisa que vocês acham que dá pra gente representar de uma forma diferente? Eu falo, graças a Deus, os que conhecem a gente, os que não conhecem, nunca vi um projeto tão detalhado, ou não tem o que, né, reclamar, ou que... Então, eu até brinco. E agora o fornecedor é falso, é mentiroso, tá tentando agradar a Débora ou não? Respondam ele. Esses dias eu tava até brincando no escritório, eu falei assim, a gente tem que criar um selo de 100% de qualidade ali, porque às vezes vem cliente mesmo, fala assim, mandei pro meu marceneiro, que é às vezes o fornecedor que a gente não conhece, né? E ele falou que nunca viu um projeto tão bom. Daí a gente fica, nossa. Estamos no caminho certo. Não, mas isso é legal mesmo, né? Porque, tipo, não dá pra tratar todos os feedbacks como positivo achando que não há problemas. Com certeza. Mas, tipo, é um caminho, né? Exato. É um caminho. E é por isso que a gente continua sempre buscando os feedbacks. Então, sendo de fornecedor, até quando a gente não conhece, principalmente quando a gente não conhece, para não ter esse negócio de querer agradar, pra, né? A gente ter mais contato com os fornecedores. Principalmente os que a gente não conhece, que seja até prestador de serviço. Tá lá o eletricista na obra. A gente vai lá, pergunta, e daí? Tá fácil de leitura? Você acha que tá tudo ok? Tá tranquilo? Ficou com dúvida? Então, a gente sempre tá buscando isso, porque assim, eu falo, não adianta a gente fazer o projeto mais lindo e perfeito dentro do escritório, e tá tudo, a prancha linda, maravilhosa,
e o pessoal na obra tá com dúvida, ou tá faltando alguma informação. Então, nosso objetivo é, assim, entregar o projeto mais claro, mais compreensível. Então, como a gente trabalha no programa que ele modela já em 3D tudo, assim, então às vezes a gente coloca algumas isométricas, mesmo tendo a planta, corte, elevação, detalhe, tem as imagens, tem realmente para ficar mais claro. Sim. Porque o nosso objetivo é que o resultado final do executado seja tão bom quanto o que a gente idealizou, né? É isso, você não precisa entregar uma bíblia pra isso, né? Você pode resumir aquilo lá pra entregar a informação que a pessoa precisa. Porque tem muita gente antiga no mercado, vamos dizer assim, que às vezes não sabe ler um projeto novo, vamos dizer assim, ou não se adapta às tecnologias, talvez nunca se adapte. Sim. Então, deixar o mais fácil pra pessoa executar é bom pro cliente, que tipo vai ser executado sem erro e mais rápido, talvez. É melhor pra vocês, que vocês vão ter o controle daquilo. Então, é bom pra tudo que é lado, né? Sim. E foi o primeiro estágio que você fez ou não? Não, eu iniciei o estágio no final do primeiro ano de faculdade. E eu falo que eu me arrependo de não ter começado no primeiro dia da faculdade. Porque, assim, faculdade forma, mas o estágio que realmente concretiza, assim. Eu acho que, graças a Deus, eu tive muitas experiências boas e tudo foi pra somar, assim. Desde a época que eu era estagiária, no último estágio, que foi onde eu me tornei sócia, e lá eu já coordenava um grupo de estagiários, assim. Então, isso me fez ter esse aspecto de liderança, de organização, de cuidado com o que cada um tinha que fazer, com o resultado que a gente tinha que entregar. Então, acho que tudo isso somou pra ter essa maturação. Eu pergunto isso porque nem todo escritório é estruturado, né? Então, eu não sei se você teve a sorte de passar por o primeiro estágio com o escritório estruturado. Não, foi no último mesmo que me abriu a cabeça pra ter processo. Porque é difícil, né? É difícil, exatamente. E foi aí que eu falei, não, eu não vou abrir um escritório pra ser um escritório que vai ali. Eu falo assim, por mais que a arquitetura seja uma arte, e é uma arte, a gente vai projetar, a gente faz a concepção, a gente alinha tecnologia, a gente alinha vários pontos para realmente criar um projeto. Além disso, a gente é uma empresa e alguma coisa que tem que dar resultados, né? Então, tem que trazer resultados positivos. E eu acredito que realmente para a gente ter sucesso como uma empresa, tem que ter um processo, tem que estar tudo organizado. Eu falo que, querendo ou não, assim, o artista, ele também consegue ser muito bem sucedido trazendo sua arte. Mas quando a gente tem aquilo muito bem organizado, a gente tem muito mais facilidade de sempre estar com a mesma qualidade, de sempre ter o mesmo atendimento, de ter um padrão, né? Então, acho que foi realmente nesse último que eu consegui ter isso um pouco mais visível, assim, de que era importante. Não, e isso faz uma diferença bem grande, né? Porque quando você para e pensa agora no primeiro estágio que você fez, não quer dizer que é ruim, é só diferente. Sim. Então, tipo, nossa, se lá tivesse isso que a gente aplica aqui, nossa, ia ser muito melhor e tal. Porque isso realmente torna as coisas mais fáceis, né? Com certeza. Então, é porque nossa, de todo mundo que eu converso, eu sempre tento encorajar as pessoas a criarem processos, o mínimo que seja, tipo, o básico, porque aquilo vai te ajudar de alguma forma, seja, tipo, como que você começa um projeto. Cria um checklistzinho básico, assim, dá 2 cliques aqui, abre ali, copia isso, aquilo, pronto, agora você pode iniciar. Isso ajuda e, tipo, facilita, porque você vai fazer aquilo uma vez e depois você só vai moldando. Você não precisa toda vez, mas como é que era aqui mesmo? Eu não lembro se era aqui ou aqui que eu tinha que abrir, ou era esse que eu tinha que copiar e colar, qual que era? Daí fica mais complexo, né? Quanto mais padronizado, mais fácil fica. E são coisas, assim, que realmente, como eu, né, iniciei o escritório, digamos, sozinha ali, no início, realmente, eu que tinha que conferir tudo, tinha que avaliar tudo. Então, realmente, toda vez a gente tem que olhar se o norte foi adicionado, se a cota foi adicionada da forma certa. Essas coisas pequenas, assim, que realmente demandam de tempo. E cada vez menos, né, cada vez mais a gente tem menos tempo. Então, acaba que eu falo assim, isso otimizou por quê? Porque as pessoas já entendem o que tem que ser feito, já conseguem desenvolver, conferir, passar os checklists. Realmente, sabe o caminho que tem que ser tomado para chegar naquele resultado, né? Obviamente que a parte de criação é muito única, né? Essa parte de afinamento, de fornecedores e trazer novidades para dentro do projeto são exclusivas de cada projeto.
Mas o bruto ali, a parte técnica, realmente é um passo a passo. Né? Não tem como padronizar tudo, né? Mas quando você acha se um problema acontece 2 vezes, 3 vezes, você já tá vendo, calma, o que tá acontecendo aqui? O que a gente vai fazer pra isso não acontecer novamente? E daí isso resolve, pronto, aquele problema se extingue, não existe mais, pronto. E você sempre quis ser arquiteta? Então, eu acredito que sim. Ah, é? Em parte, assim, eu sempre tive o lado criativo, eu acho, assim. Quando criança, assim, muito pequena, eu tenho as memórias e minha mãe conta, assim, de aquela questão de organizar a casinha das bonecas, né? Ter isso já de mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, também eu sempre gostei bastante de roupa, de moda, assim. Então, quando eu fui fazer o vestibular, ficou naquela... arquitetura ou moda? Eu até fiz vestibular para os 2. E daí, meu pai, ele é engenheiro civil de formação. Mas ele também acabou, logo depois de formado, atuou um tempo. E depois acabou seguindo as coisas da família e não atuou mais. Mas ele chegou a fazer alguns prédios, executar alguns prédios grandes. Até era o maior de Maringá. E toda vez que eu ia para Maringá, que era a cidade da minha família... eu chegava lá e via aquele prédio e achava o máximo. Meu Deus, meu pai que construiu. Então, aquilo, eu acho que desde pequena me encantou. E quando eu fui fazer a escolha, eu fiquei um pouco na dúvida. Lembro que na época uma prima minha fazia moda, mas estava meio assim em questão de mercado, né? E daí eu acabei optando pela arquitetura. Mas eu ainda falo que vou fazer um curso à parte de moda por hobby mesmo, assim, porque é uma coisa que eu gosto. Eu falo, não sei, não entendo, mas é uma coisa que realmente eu gosto. Então, eu acho que tava em mim, quando eu era criança, eu gostava de pintar quadros também, alguma coisa assim, mais na parte criativa. Então, eu acho que tava já incumbida alguma coisa que eu ia seguir numa área parecida. Não tem um pezinho ali em outro lugar, assim, ficava entre esses dois. Arquitetura e moda. Direito? Não, jamais. Jamais. Ficar lendo livro horas, não. Nunca na terra. Não. Eu sempre fui, assim, de realmente desenhar. Quando eu era criança, assim, tipo, expor o quarto de forma diferente. Querer mudar a cama pra cá, isso pra lá. Mas eu acho que muito... Só desenhando? Ou você deixava tua mãe maluca também? Às vezes eu virava as coisas, assim, porque na época, quando eu era... Débora de novo, mexendo nas coisas. Porque eu acabei ficando, na verdade, na casa dos meus pais até os 15 anos. Quando eu fiz 16, eu vim pra Curitiba. Mas você nasceu em Maringá, então? Eu nasci em Maringá, mas eu fiquei, tipo, 1 mês, sei lá, 2 meses, porque minha mãe fazia mestrado lá. Mas o meu pai já tava em Toledo. Então, eu fui nascida em Maringá, criada em Toledo, no interior do Paraná. Daí morei em Toledo também. Sério? Morei 2 anos e alguma coisa. Que legal. Não sei se vai ter algum amigo meu assistindo, mas mais ou menos talvez conheçam os dois. Eu fiz engenharia em Toledo, depois eu terminei aqui. Terminou aqui. Nossa, adoro a cidade. Então. Moraria fácil. Eu amo muito Toledo, Maringá, mas realmente eu acabei vindo pra fazer terceirão, depois fiz faculdade, e até quando eu fui abrir um escritório, eu fiquei nessa. Vou para Toledo, que eu conheço pessoas, ou fico em Curitiba, que as pessoas que eu conheço são meus colegas de faculdade. Difícil, uma decisão bem difícil, né? Exatamente. Então, eu já estava muito habituada em Curitiba. Até fui a Toledo para ver como estava o mercado, para tomar essa decisão do que eu ia fazer. Mas cheguei lá, vi que as pessoas eram muito fechadas. Tive muita especulação por saber da minha experiência que eu tive antes já. Então, mais me especularam para saber como eu fazia do que os profissionais da área. Do que propriamente me abraçar e falar, venha para a nossa cidade. Porque eu fui conversar com colegas, né? Ver como é que tava o mercado. Então, falei, não, quer saber, tá enfiando a faca nas costas do outro, eu vou seguir. Não, Deus livre. Eu vou seguir lá em Curitiba, vou iniciar, vou... da sequência. Então, realmente, eu tava numa situação em que realmente quem eu conhecia eram as pessoas que fizeram faculdade comigo. E daí você não sabe se é bom ou se é ruim, né? Daí eu falei, então eu vou ter que abrir o meu campo, o meu mercado. Não vai ter aquela coisa do tipo, estar na cidade que você nasceu. Não vai ter aquela não vai ter coisa zona de conforto. Exato, vou contratar porque você é fulano ou beltrano, ou porque é conhecido de fulano ou beltrano.
Não, ia começar do zero. Zero mesmo, do zero no Mas início. eu falo, graças a Deus, deu tudo certo, assim, foram abrindo portas e, né, realmente eu falo assim, a gente gosta de trabalhar, gosta do que faz. Aí fica mais fácil, E né? foi. E Toledo tá crescendo, né? Muito. Eu vou pra lá todo ano, que a gente faz uma festinha lá com os amigos e tem prédio pra caramba lá. Eu volto e meia, cliente. vou pra lá também, porque meus pais ainda moram lá. E eu falo, gente, eu vou começar a trazer uns cartões pra cá, porque o negócio tá bom. Não, tem tanto prédio Eu até tenho vários clientes, assim, de lá, mas eu falo, eu não direciono muito pra lá, realmente, porque eu gosto... hoje em dia a gente tem esse contato digital, assim, né? A gente atende os clientes lá, tudo. Mas eu acabo realmente direcionando mais o público aqui, porque eu gosto desse contato mais próximo, da gente estar junto com o cliente, ter esse contato, né, mais direto. E tem clientes de Toledo que eu não conheço pessoalmente ainda. Ah, que foi então, só via foi só videoconferência e tal. porque é conhecido de alguém que foi nosso cliente, que gostou muito do trabalho, foi na casa e falou, nossa, eu também quero contratar essa arquiteta. E a gente faz tudo online daí. Eu quero contratar a Débora Putz. Não, a Débora Putz, tá? Seus pais são alemães? Meu pai. Teu pai? Meu pai é alemão, minha mãe é italiana. Alemão mesmo, assim. É, tipo... Descendência, pai e mãe. Brabo, assim. Porque alemão é brabo, né? É fechado. Teu pai é brabo? Não, só é fechado. E essa questão que você comentou de ter o contato mais pessoal, como é que foi a pandemia pra você nesse sentido? De contato? Porque realmente o contato pessoal, fazer reuniões pessoais é uma coisa, fazer só reunião online é outra coisa. É outra. Você se adaptou tranquilo nessa? Não, foi tranquilo, assim. Eu falo assim que a pandemia foi uma coisa que parece que foi um start, assim. Porque realmente a demanda aumentou muito. E por mais que as pessoas falem, nossa, o tempo não passou. Pra mim parece que foi assim, eu lembrar agora parece que foi um piscar de olhos. Porque realmente aconteceu. Só que no nosso segmento, realmente foi uma coisa que aumentou muito a demanda. Então era projeto atrás de projeto e tal e tal. Tinha muitos clientes que às vezes a gente teve essa situação do online, mas teve muitas situações que a gente também conseguia fazer no presencial, em épocas que não estavam, né? Bandeira super vermelha. ferrada. E eu falo assim, os encontros que a gente tem são pontuais também, né? Na concepção do projeto em si. Então, acaba que a maior parte do tempo é nosso tempo de desenvolvimento e a apresentação no momento realmente da apresentação do projeto. E eu falo assim, a gente gosta de ser muito assertivo e tentar provar já de primeira com um projeto, né? Que seja ali redondinho. Então, acaba que às vezes realmente a gente consegue, né? Na aprovação de primeira, então... Fechou isso, vamos pro executivo, já desenvolve o executivo, já apresenta pro cliente o executivo e então acaba sendo um processo que às vezes ele se torna rápido, né? Dependendo do tamanho do projeto. Claro que isso é uma casa inteira que a gente costuma fazer bastante também, desde o projeto arquitetônico até o projeto de interior, daí sim é um tempo maior e vários considerável, encontros. E isso traz link pra uma coisa que a gente tava falando antes aqui, que era, por exemplo, redes sociais e tal. Você comentou que a maior parte, se não todos os clientes, foram de indicação. Exato. Literalmente indicação. Às vezes eu até brinco com colegas, assim, que elas... meus clientes só vêm de redes sociais. Eu falo, nossa, meus clientes vêm tudo de indicação. Vamos rachar. Eu falo, como é que pode ter públicos tão distintos? Mas eu falo, realmente, o que aconteceu foi que nesse processo de desenvolvimento, de prezar sempre pela qualidade, foi acontecendo que realmente a gente nem direciona muito. Eu falo, a gente tem que se esforçar mais, de estar nas redes sociais. A gente posta tipo 1/3 dos projetos e olha lá. Porque a gente acaba não demandando tanta energia, realmente pelos clientes. Já um indica pro outro, quando vem já vai indicando pro outro, vai na casa, gosta e vai. Então, assim, nossos clientes praticamente são 99%, para não dizer 100%, são clientes que vêm de um indicar por outro, ou de conhecer o trabalho ali, gostar. E acaba que realmente a rede social não é o nosso direcionamento. O foco. Porque, tipo, pensando de forma empresarial, você realmente tem que jogar mais energia, porque tá dando resultado. Exato. Então, se executar um belíssimo projeto e fazer o cliente tão feliz que ele vai indicar pros outros é o que dá resultado, talvez não faça tanto sentido, realmente, né? Dispor tanta energia no outro, né? Claro Por mais que né? A gente não tem muito que fugir das redes sociais. A gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá. Quem não tá, não existe, né? Já então eu falo, a gente sempre tá ali, eu tento postar também diariamente, nem que seja alguma outra coisinha, assim, mas
a gente tá presente, assim, acho que é importante. Não, e essa questão da indicação no começo do escritório, né, que nem você falou, beleza, meus conhecidos são meus colegas, então eles não vão querer contratar meu projeto, né? Mas quando você, não, beleza, consegui o primeiro, agora vou conseguir o segundo, daí consegue o terceiro. Aí quando você vê, você já forma uma teia ali, né? Já é bastante gente se indicando. E isso é uma coisa que ajuda muito no começo do escritório, principalmente, né? Porque daí você vai conhecendo mais pessoas, mais fornecedores e vai fidelizando um nicho, não sei nem o que dizer, mas você vai fidelizando os clientes ao ponto de que aquilo vai se tornando autossustentável, né? Então, a próxima casa que o cliente tiver, você pode não controlar isso, eu espero que você não controle, né? Porque daqui de 5 anos acho que o cliente vai trocar, né? Senão vai ser uma planilha meio, ainda não, meio maluca. Mas você sabe que você vai poder contar com ele no futuro, talvez, né? Não é 100%, mas que ele vai passar, teu nome vai passar na cabeça dele na hora dele construir, porque você conseguiu executar. E isso é perpétuo, né? Praticamente. Olha, a gente não tem essa planilha de que daqui a 5 anos eu tô contando com ele, mas a gente tem a nossa planilha de feedback, porque a gente realmente, sempre no final, a gente quer saber a satisfação do cliente, se deu tudo certo, se atendeu as expectativas, né? E graças a Deus, todas as respostas são muito elevadas. E você fala pra eles assim, fale a verdade, escreva. Então fica muito aberto. Fica a critério deles responderem, não responderem, né? Enfim. Mas eles respondem em nível de satisfação também, tudo 100%. E um dos itens que a gente deixa lá perguntando é se eles contratariam de novo. Porque realmente isso... A pessoa pode estar satisfeita, mas ela vai falar, tô satisfeita, mas não sei se eu contrataria de novo. E todos os nossos clientes colocam que contratariam de novo. Então, isso... Então, você já pode ter uma estagiária só pra ficar ligando pra eles. Você não quer mudar de casa? Tô vendo uma casa aqui perto de um terreno. Nossa, maravilhoso. Sua cara. Fiz um estudo aqui. Mas isso é legal, né? Porque, tipo, isso te dá motivação pra você seguir... em frente, e se tiver algum detalhe ali, com certeza você consegue arrumar, né? Exato. Tipo, demorava muito pra responder e tal. Opa, gente, vamos lá, o que tá acontecendo e tal. Exatamente, isso. E daí a gente consegue ver onde que dá pra sempre tá melhorando. E eu acho que é o resultado de tudo isso, realmente, lá no começo, ter se preocupado por ter, né, um projeto com qualidade, que fez com que essa cadeia, essa... teia de aranha que você comentou, né? Que vai se amarrando. Nossa, tudo. péssimo nome, péssimo, mas é isso aí. Foi realmente se conectando, assim. Eu acho que é um futuro a gente fazer essa conexão também por redes sociais. A gente vai estar mais presente cada vez mais aí. E estamos um pouco já, né? Mas eu vejo que realmente o futuro é a gente estar constante ali e aparecendo, né? O rostinho mais. É uma coisa que eu, né, pretendo estar cada vez mais ativa ali. Mas que não é por uma necessidade realmente, né? É pela questão de modernidade, né? Cada dia tem que se adequar ao futuro. Não, e é difícil. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que muita gente tem muita dificuldade. Então, vamos todo mundo junto aí, se abraçar e chorar, porque o pior é difícil que as pessoas mesmo. falam assim, mas você tem vergonha de falar? Eu não tenho, eu gosto de falar. Eu não tenho preocupação. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo, não tem problema nenhum. Não. Então, assim, eu gosto de falar, mas realmente... será que não pode pode ser... Eu vou dar uma de psicólogo aqui agora. Olha lá. Não, é que o que acontece comigo. Às vezes tentar ser muito perfeccionista, daí desiste. O que eu vou falar, o que, né? Falei errado, eu falei problema aqui. Vou gravar tudo de novo, essas 2 horas aqui. Eu sou perfeccionista, mas até que nas redes sociais eu já sou mais apegada, assim. Não me preocupo, porque eu sei que é um pouco mais descontraído, assim, então eu não ligo muito. Mas realmente é o parar, o planejar o conteúdo, fazer porque, né? Daí entra o perfeccionismo do que? O feed tem que estar bonito, tem que estar tendo uma lógica. Não vou fazer um hoje pra amanhã não fazer. Pra você ter uma ideia, a gente já tem postagem, acho que por mais de mês, assim, de projeto organizado. Porque é isso, eu falei assim, vamos planejar, vamos deixar organizadinho, que depois eu só vou postando. Senão, realmente, na hora tem que estar todo organizado. Só que daí a gente fica, mas eu acho que eu tinha que montar mais um conteúdo, não só projeto. E só daí... E daí vai encavalando. Daí a gente não prioriza... Você prioriza o que dá resultado. Exato. Mas eu acho que isso não adianta. Eu acho que todo mundo... É a mesma coisa, eu acho que as pessoas que conseguem vários clientes pelo Instagram, talvez eles não priorizem outra área em específico lá. Porque às vezes eu percebo colegas que priorizam por ali, mas às vezes tem alguma dificuldade de processo e por isso que não recebe por indicação o cliente.
Então acaba pegando mais o Instagram. Então eu gosto de pensar que se a gente tá pegando por indicação é porque o trabalho tá bom. Ah, não, mas então com certeza. É o melhor caminho. Estando aqui, ok, agora a gente alimentar a rede social pra, caso precise, captar por ali. Né? Não, mas eu acho que é bem isso que você falou, que a qualidade é boa, porque tem muito escritório de arquitetura, muito. Então, se fosse por falta de opção, aí poderia ser um problema. Tipo, você é a única médica que faz a cirurgia YZ lá. Tem 2. Então, se for pra você, pode ser que a outra não tava boa, não sei o quê. Mas agora, por falta de opção do escritório, às vezes não é, né? Porque é fácil de achar. Exatamente. Nas redes sociais todo mundo tem acesso. Então, vamos priorizar a indicação. essa parte. Não, e da mesma forma, né? Tipo, tudo é importante. Tipo, a gente não tá dizendo que o Instagram não é importante e tal. Mas é que não... O dia ainda tem 24 horas, a gente não tem dinheiro infinito. Se alguém tem, comenta aí que a gente vai descobrir. Onde que acha a árvore. Então não tem como fazer tudo muito bom. Assim, então você tem que ir fazendo pouco a pouco e profissionalizando. E o que eu gosto, assim, dessa questão do contato com o cliente, até tem uma história, assim, bem feliz, eu falo, assim, bem que eu fico bem feliz pela situação. A gente tem às vezes clientes pequenininhas, né? Que são as filhas dos nossos clientes que estão ali com a gente. Tem 2 que eu gosto bastante de lembrar, assim. Uma já faz alguns anos atrás e até hoje a mãe dela fala. Ela sempre pergunta de você. Ela, né, fala que a gente tá nas orações deles e tudo mais. E ela fala que no aniversário dela, né, vai me chamar e tudo mais. Então, assim, criou uma conexão muito grande. Já pegaram estratégia, né? É conquistar os filhos dos clientes, isso. E daí teve uma outra cliente... Fala pra tua mãe lá que eu sou bem legal. Eu sou bem legal. Vamos lá. Tá aqui o pirulito. Vai lá visitar a gente. E a outra também criou uma conexão, falou que ela não queria ser arquiteta, ela queria ser artista. E desenhou todo o quartinho dela, a gente fez reunião, tudo, né? Sério? Ficou maravilhoso. Caramba. Daí ela foi fazer uma viagem pra Disney e ela parou durante a viagem um momento pra escolher a boneca, que era a boneca da Bela Adormecida. E o pai dela falou, aqui, não quer essa, ela tinha que escolher. Ela escolheu a Bela Adormecida e trouxe de presente pra mim, da Disney. Caramba. Tenho lá guardada até hoje a boneca da Bela Adormecida. E ela falou que era a minha cara. E eu falei, pensa, pra pessoa parar uma viagem de férias com a família, uma criança, que é mais, assim, sincera impossível. E fazer isso, eu falei, não tem preço, sabe? Então, realmente, assim, a nossa entrega, a conexão com as famílias em si, né? É muito importante. Não, e isso é legal porque, tipo, reflete não só que o processo tá bom, porque a criança não entende o processo. Né? Ela não tá nem aí se você... Nossa, mas vocês pintaram antes de fazer o piso. Ela não sabe. Ela só quer que seja cor-de-rosa, que tenha uma coroa ali, que tenha a boneca aqui. E a criar conexão, né? Que, tipo, eu falei zoando, tá? Não fiquem tão amigos das crianças, que é meio problemático isso, talvez. Mas isso reflete que, tipo, não é só o processo que tá bacana, mas você tá tendo um atendimento massa que condiz com o que o cliente e os filhos, sei lá, do cliente aprovam, e isso vai gerando, isso que gera a conexão. Porque problemas em obra vão existir. Você vai errar, esquecer de colocar uma cota. Assim, falou, a gente tem que estar disposto realmente a ajudar sempre e trazer soluções, né? E falar, essas conexões, na verdade, são naturais, assim, né? Uma coisa que depois eu até fico pensando, eu falo, nossa, que legal que é, né? Esse tipo de coisa, ainda mais com criança, você não consegue forçar. Você não consegue. A criança é sincera. Você não gostava, fala, você é chato, tio? Eu não gostei de você. É isso aí. Então, vai refletindo. Isso que é legal, né? Por isso que você tem um monte de indicação. Eu falo, agora acho que a gente tem que mudar o nicho e ir pra quartos infantis e tudo mais. Porque agora a gente tá com um cliente também, 10 anos. Ele vai em todas as reuniões porque ele quer participar ali. Então ou é um estagiário. Eu vou começar... Vai sondando. Eu falo, essas duas, as meninas ali, já são futuras estagiárias. Eu falo, vocês tirem nota boa ali, porque tem que ser bem sucedida. Aqui dentro tem que ser estudiosa. Eu sempre pergunto pra mãe delas, elas estão tirando nota boa? Estão estudando matemática, essas matérias assim, né? Que são mais segmentas que usa mais,
Não, eu vou falar pra elas estudarem, senão você não vai querer que elas trabalhem com você. Daqui a pouco você vai criar inimizade com elas. Elas vão falar, meu Deus, ainda fica exigindo que eu estude. A Débora falou que se você não comer aqui o papado, vai sobrar pra você ainda. Não, mas é legal essa questão de você sair da faculdade, ter uma decisão que você tem que pesar, né? Tipo, porque seria muito mais cômodo você ter ido pra Toledo, talvez, com né? certeza. Porque lá pode ser que você não conseguisse o sucesso, né? Vou colocar entre aspas, porque sucesso é relativo, mas tipo, crescer rápido ou enfim, mas você estaria tranquila, né? Porque tipo, você tá próximo da família, você conhece um ou outro ali, faz um projetinho aqui, um projetinho ali e tal. Sendo um pouco mais automático, porque né? aqui é arriscado, né? Você ter ficado, poderia ter dado errado. Sim. Se você não tivesse... Você sabe que foi uma frase de um professor meu da faculdade que me fez tomar decisão na época da faculdade. Imagina, isso foi, né, anos depois. Ele, na época de faculdade mesmo, ele tinha me convidado também pra estagiar com ele. Acabou que, na época, eu já tava, acho que em outro estágio. Não dá pra fazer 4 ao mesmo tempo, né? E daí eu lembro que a gente conversava bastante, assim, sempre fui curiosa. E, né, então a gente conversava bastante sobre. E ele me falou um dia: se você voltar para Toledo depois de formada, você vai perder, acabar desperdiçando todo o processo que eu tive de já vir, estudar, me dedicar, ser uma boa aluna. E eu acabar perdendo todo esse processo. Isso, retrocedendo ali. E daí, na época, eu fiquei, nossa, o que ele tá falando, né? Que absurdo. Qualquer lugar que eu for... Tá falando que Toledo é uma merda. E realmente eu fiquei bem sentido, porque eu falei, poxa, minha cidade, né? E eu acho assim... Você não conhece o lago, filho. E eu acho assim que não faz sentido, talvez, no aspecto de que eu acho que realmente todos os profissionais, em qualquer lugar que eles estiverem, eles conseguem ser bons profissionais e serem bem-sucedidos. Mas eu entendi mais num lado, assim, que realmente, pra mim, como pessoa e profissional, seria muito mais cômodo. E eu ficando realmente em Curitiba foi um desafio muito grande que me tornou quem eu sou hoje, né? Então, eu acho que realmente nesse sentido eu talvez não me desenvolveria mais, né? Talvez como pessoa ou mesmo como desafios. Então, talvez lá, por ser uma cidade menor, talvez eu teria com um escritório menor, com menos colaboradores. Projetos diferentes, né? Que aqui eu consigo ter um leque um pouco mais aberto. Então, eu acredito que nesse sentido, talvez o conselho dele tenha me ajudado bem. Porque não é a questão de ser uma cidade pequena, mas é que, tipo, não tem como comparar, às vezes, quantidade... Sim, às vezes algumas possibilidades, né, que a gente tem numa cidade maior. Não dá, porque, tipo, aqui tem muito mais cliente, é óbvio, tem muito mais variedade, tem muito mais fornecedor, tem muito mais tudo. E é muito mais difícil. Sim. Né? Porque do mesmo lado tem muito mais cliente, mas tem muito mais concorrentes também. Então, tipo, você tem que meter a cara a tapa mesmo, né? E acaba sendo um retrocesso porque, teoricamente, você já enfrentou o desafio de viver, né? Sai de casa e vai viver a vida diferente, né? Então, você volta, tipo, beleza, aproveitei tudo, agora vou voltar pro meu ninho aqui, porque aqui é mais fácil e tal. Eu tenho amigos, comida e tal. Mas faz parte do aprendizado, né? Sim. Tem coisa que a gente passa que, putz, é o que vai jogar a gente lá em cima, só que só percebe lá na frente também, né? É bom que você deve passar isso pras colaboradoras lá também, né? Às vezes faz uma coisinha. Na minha época era assim. Eu falei, nem é tão antiga a minha época também. Não, nem é tão antiga. Sou jovem. Não, mas é bom você passar feedbacks, né? Com porque certeza. Tudo que é construtivo, pô, vai ter um ponto ali que... Pode ser que daqui 5 anos alguém vai falar, não, porque teve uma frase que a Débora falou é verdade. Que me ajudou a... Tipo, hoje eu odeio ela, mas me ajudou. Mas ela me ajudou nesse aspecto. Porque a gente tem que tirar as coisas boas, né? Das coisas que... Se você ficar pensando só na parte negativa, talvez você não tivesse absorvido isso que o professor falou, né? De você até tratar, putz, tá maluco, não sei o quê. E são coisas assim, até pensando nesse aspecto... Eu vejo assim que, como eu comentei, quando eu era estagiária, no último estágio antes de formar, eu já tinha responsabilidades, né, perante outros estagiários. A intenção da minha coordenadora era realmente que eu subisse, que me desenvolvesse dentro da empresa. E eu vejo hoje quão importante que foi isso e como eu trago isso também para as meninas no escritório. E, assim, eu falo assim, eu não sei tudo,
A gente tá sempre em aprendizados, assim, com coisas que vêm novas. Não vou saber, às vezes, responder absolutamente tudo. Mas, assim, eu tenho bastante conhecimento e experiência. E tudo que eu posso, eu realmente tento sempre trazer pra elas, passar. Ou às vezes, quando é muito corrida, eu não consigo. Eu deixo, sei lá, um material, ou explico, né? Por cima eu falo, pesquisa um pouco mais sobre isso, dei uma olhada, o material tá ali em cima da mesa. Porque eu acho, assim, que tudo que a gente consegue repassar para os outros absorverem, isso vai... Que seja um conselho, né? Como foi esse professor. Ele me deu um conselho que talvez a ideia dele era num sentido, mas eu absorvi pro outro ali. Pra realmente pensar como pessoa e não só como profissional ali. Não, e essa questão de, tipo, você passar pras outras pessoas, isso é muito legal, né? Que eu acho que tem até uma pesquisa que eu não vou falar da onde tirei, porque eu tirei da minha cabeça, Mas a forma mais fácil de você aprender é ensinando, né? Então, você vai passar toda a tua experiência ali, vai ensinando, você vai... Nossa, eu nem lembrava que eu sabia disso, olha que legal e tal. E você vai formando novas pessoas que talvez vão ter o interesse de fazer a mesma coisa. E isso é bom pra todo mundo. Muito, eu sou muito a favor disso, em todos os aspectos. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu acho que tudo que a gente consegue repassar, às vezes a gente passa o que a gente sabe, a outra pessoa sabe mais um pouco, isso vai somando, e a gente vai amadurecendo nas informações a respeito de algum assunto. Então, eu sempre fui muito assim. Até uma vez eu me desentendi com um engenheiro que começou a falar que não dava pra fazer o que eu tinha projetado. E eu falo, o que eu faço dá pra ser feito, sempre. Porque eu já estudei, já analisei, já avaliei todas as possibilidades pra aquilo ser feito. Eu tô chegando aqui pra você executar, filho. E ele chegou, não, porque não dá pra ser feito. Eu falei... Mas por que não dá pra ser feito? Aí você baixou a parte alemã. Vamos entender. Eu falo assim, então vamos lá. Mas por quê? Primeiro, eu falo assim, nada, não existe nesse mundo que a gente tá hoje, não tem nada que você fala assim, não dá pra ser feito. Tudo é uma alternativa. Por que não dá pra ser feito? Isso aqui começou a chamar uma desculpa. Eu falei, e se fizer assim dele? Ele já viu que daquele jeito tava, né, dele. Daí começou a achar empecilhos. E assim, começou a se incomodar. Ele, deixa que eu vou ver lá, não sei o quê. Então faz assim, avalia nessas situações e depois você me fala o que deu certo delas, né? Daí ele falou assim, eu não vou falar. Focada, assim. E tava na frente dos colaboradores do escritório. Eu falei assim, mas você sabia que quem não ensina não aprende? Nossa! E daí ele pegou, então quem não compartilha não aprende. Aí ele saiu chorando. Daí ele ficou bravo. Eu falei, gente, custa. Eu falei, eu dei umas 3 possibilidades diferentes. Só que ele não queria dizer que dava. Não queria dar o braço a torcer. Não queria dar o braço a torcer. Eu falei, então veja e depois me fala, porque eu realmente é conhecimento, ia, né? Falar pra todo mundo como que a gente tinha resolvido. E foi querer ser. Eu falei, cara, pra mim não existe isso. Eu vou estar falando com o engenheiro, com o pedreiro, com o eletricista, com o estagiário, com o arquiteta, com quem for. Fala, a gente tem que estar. Não, e se não der, me fala. E se não der, me fale, por que não deu, como? E eu já vou estar pensando em alguma solução. Não, e você vai falar assim, não, realmente. Chegar realmente num ponto, a gente fala, não, vamos tentar fazer, vamos mudar, então, vamos fazer de outra forma. E tá tudo certo também, se precisar mudar, a gente vai mudar. Mas antes de mudar, a gente tem que realmente estudar todas as situações, né? Não, e isso é uma coisa que enfrenta, acaba enfrentando bastante em obra com, tipo, gente que é, sei lá, uns macacos velhos lá e tal. E, na verdade, normalmente, quando não falam que não dá, não é porque não dá, é porque é difícil. A frase no final é sempre, é porque é difícil. Mas é difícil em que sentido, né? A gente tem que entender. É por isso que o pessoal não gosta muito do arquiteto, eu acho, né? Porque a gente quer complicar a vida. Chega, não, porque eu queria aquilo, Mas acho que isso faz parte engloba tudo que a gente tava falando, de dar um passo para usar um software novo e tal, porque são novas possibilidades, né? Sim. Tipo, as coisas são dinâmicas. Sim. Então, vai surgir um método construtivo novo, o cliente vai querer um negócio que é fora da casinha, e cabe você, como arquiteta ou o engenheiro, quem for, avaliar, ver se é possível. Se não for, tu chegar à conclusão que não dá, então é isso aí, né? Vida que segue. Vamos fazer o clássico aqui e pronto. Mas as coisas são dinâmicas, né? Não tem como fugir. Se você ficar preso muito... Daí ficar tudo na mesmice também, né? Daí você vai se juntar a outros 800 escritórios que podem faz tudo ser... igual, Então, realmente, eu falo assim, eu gosto muito dessa conexão. Eu falo, qualquer profissional que for, tá entendendo como é que funciona. Até essa semana foi um fornecedor lá que ele falou, explicando o sistema construtivo e tudo mais. E eu super curiosa. Ele, não, daí a gente conseguiu fazer assim, tal, que a forma... Daí eu falei, nossa, eu fiquei pensando, como que...
mas assim, como que você faz? Ele falou, não, eu fiquei 8 meses pra conseguir chegar a essa conclusão. Você acha que eu vou te contar agora? Eu te dou o resultado final, mas eu não vou te falar a fórmula secreta do negócio. Eu falei, achei que Porra, já tava abrindo uma empresa aqui. Mas um dia eu te pego. Ele falou, você acha que eu vou te dar a resposta agora? Eu falei, não, mas assim, pensa bem. Eu falei, eu vou começar a pensar. Talvez se você demorou 8, como você é da área, talvez demore um pouco mais, mas eu vou pensar. E se eu descobrir antes, você tá ferrado, você não quis me contar. E eu vou vir te cobrar. Eu falei assim, foi isso mesmo? Você assim viu? Que você fez. E nesse projeto aí, o engenheiro executou do jeito que você queria? Do jeito que eu quis? Ele não me contou. Depois a gente foi uma obra que a gente não tava acompanhando, que era, a gente desenvolveu só a parte do projeto, e ele não contou, cabeça dura. Eu falei, Ficou ressentido. Mas no final a obra tava executada, assim, agora se a solução foi alguma da que eu dei, não sei, mas ele fez, tava lá. Alguma coisa foi feita. No fim tava... Ele deve ter feito te xingando. Mas não tem problema. Por ter feito certo. Foi feito, tava lá, pergolado, lindo, maravilhoso, com balanço. E funcionando. Tá tudo certo, tá o cliente até tá hoje feliz. Lá, porque esses tempos eu até vi que o cliente tava vendendo a casa... E daí tava lá, lindão ainda, o pergolado. Então. Tá tudo certo, falei, tá tudo resolvido. Importante que deu certo. Agora eu vou arrancar algumas perguntas de você. Ana, você precisa que eu faça aquele movimento? Agora é o quadro de perguntas. Esse mesmo? Então eu acho que eu já fiz, você já deve ter visto a vinheta rápida aí. São algumas perguntas rápidas, mais pra entender... Na verdade, são só perguntas, assim, não precisa entender nada. Tá, você então pode desenvolver a resposta, ou você pode só responder. Posso mentir? Pode mentir, pode xingar um engenheiro. Só fazer o que você quiser. A gente gosta dos engenheiros, tá? Engenheiros, a gente gosta de vocês e gosta de trabalhar junto, tá? Então a gente dá uma ideia e a gente trabalha junto. A gente não gosta muito de engenheiro civil. Não, tô brincando. É só pra causar transtorno aqui. Eu sou engenheiro de controle e automação. Ninguém sabe que eu existo. Então, gostem de engenheiros de controle e automação, por favor. Primeira pergunta, qual que é o seu estilo arquitetônico favorito? Eu acho que contemporâneo mesmo. Contemporâneo? Ana, a gente tem que fazer um ranking depois pra ver. É todo mundo contemporâneo? Será? Não, mas pra saber, porque vai ter gente que vai falar outra. Eu acho que por enquanto... porque eu falo, o contemporâneo, na verdade, eu falo assim, não tem uma regra X, né? O contemporâneo é uma mescla de... Até esses dias eu estava falando numa live lá com o pessoal que o estilo contemporâneo, ele, na verdade, é a impressão da própria personalidade da pessoa. Então, mescla muitas vezes. O contemporâneo pode ter um pouco de clássico, o contemporâneo pode ter um pouco do modernismo. Então, realmente, ele é uma mescla de sensações, de sentimentos, de pessoas. É a impressão realmente do que faz sentido pra pessoa nesse momento, assim. Eu não vou falar que eu entendi, mas eu vou concordar. Teve um podcast que a gente gravou, não lembro qual que era, mas eu perguntei pro arquiteto que tava aqui o que era o estilo tal. E eu não entendi absolutamente nada. O importante é que esse a gente... vai ficar do seu gosto. Eu sei o estilo clássico. Esse eu acho que é o estilo que... Eu acho que tem um minimalista, mas daí que não é super minimalista, porque daí tem um minimalista mais ou menos minimalista. Que daí o minimalista é viver com o mínimo, não sei o que, uma coisa assim. Mas é difícil. Mas o contemporâneo, eu acho que eu sei o que é. Se eu ver um projeto contemporâneo. É o atual, não né? Sei a gente definir. fala, o contemporâneo é o atual, assim. E por isso que eu falei que não tem um estilo específico, porque hoje em dia a gente mescla muito, vamos supor, um estilo mais industrial, que é alguns detalhes que tem aqui. Mas ao mesmo tempo tem um minimalista também que tá junto com algum outro projeto que em algum ambiente vai estar um pouco, mas ele não é tão marcado, tão definido como uma coisa só. Então a gente consegue misturar um pouco de tudo. Não, e tem estilos que são extravagantes pra caramba. Não tem um que eu não sei o nome. Que daí também você não vai saber, porque eu não vou saber nem explicar o que é. Mas é um que eu acho que tem muitas cores e objetos mais diferentões, tipo as paredes e tal. É um nome maluco que daqui a pouco eu lembro. Tá. Mas eu tenho beleza. Tem alguma rede social que você não vive sem? Pode ser pessoal, eu acho pode que ser... Instagram, mesmo no escritório, mesmo não movimentando, eu sempre tô ali acompanhando e curtindo e... Entendido. O Instagram vai ser um campeão. Hoje em dia. E tem algum cômodo favorito de arquitetar? Eu acho que área comum. Área comum? Por exemplo, não de prédio, né? De residência mesmo. Integração de sala, cozinha, área gourmet. Que eu acho que,
por mais que os quartos imprimam realmente muito da pessoa em si, a área comum é muito do que a pessoa quer transmitir ou de como ela é e ela quer ser vista pelas pessoas. Então eu gosto... Nossa, não tinha pensado nisso, é verdade. E é eu verdade. gosto bastante disso porque realmente a gente vai imprimir muito da personalidade da pessoa no espaço e a sensação que os outros do externo vão receber também, né? Quando é um cômodo um pouco mais íntimo, a gente imprime da pessoa, mas é ela mais que curte esse espaço, né? Esta área comum, acho que... faz pros outros isso. também, Exato. né? Ah, legal. Qual que é o teu maior medo na arquitetura? No escritório? Medo? Difícil pensar em medo. Pois Essa pergunta você matou, hein, Ana? Mas foi boa. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa que Voltar gosta pra Toledo. Não, tô brincando. Eu também não. Eu acho que assim, eu sou movida a desafios, a coisas novas. Eu gosto... eu falo, eu sou muito crítica comigo mesma, assim. Então, eu sempre gosto de estar melhorando e mudando e desafiando. E se eu acho que não tá bom, a gente tem que melhorar. Então, é que medo é muito forte, né? e eu vejo assim, às vezes tem profissionais que falam, eu não gosto daquela área, daquela outra. Só que como eu já atuei em projetos arquitetônicos, projetos interiores, projetos de pequeno porte, médio porte, grande porte, sistemas construtivos. Às vezes a pessoa, se vier um sistema construtivo. Já também desenvolvi com sistemas diferentes, então eu acho que tudo vem como um desafio. Zero medos. Não, eu acho que o que a Débora não tem medos. A gente pode ficar, né, meio tipo, como vamos fazer, mas... E se não tem medo, o cliente fala assim, nossa, Débora, caprichou no projeto, tem que estar uma merda. Dele não gostar, talvez eu acho que seria uma decepção na situação específica. Não, é que medo depende de uma ansiedade. Eu acho que não medo, porque eu, assim, no escritório eu falo, enquanto eu não olhar pro projeto e falar a cara do cliente... a gente não apresenta. Então nem tem como criar expectativa então, de assim, medo. Claro que se chegar e o cliente fala... Nunca aconteceu, mas se acontecesse, eu acho que seria uma decepção. Não necessariamente um medo, porque quando a gente entrega pro cliente, eu falo assim, às vezes a gente já deixa uma folga no nosso prazo, que é realmente para maturar o projeto, até eu falar, é isso aí. Então, assim, até esses dias teve uma estagiária que ela saiu de férias, ela tava mexendo num projeto, quando ela voltou, ela falou, meu Deus, como mudou! Porque eu falei, então, eu tava, assim, não tava encaixando quebra-cabeça, agora encaixou. Apresentamos pro clientes, ficaram encantados. Certinho. Então, eu falo assim, tem todo um processo de maturação, eu acho que também não seria um medo. Não, então... Não consigo pensar em nenhum. Matamos eu acho que essa pergunta, então. E qual lugar para você possui a arquitetura mais bonita? Uma cidade, um museu, uma casa, alguma coisa que você se identifica? A arquitetura mais bonita? Também acho que... O da tua casa. Ou dos projetos da DP Arquitetura. Eu realmente me identifico muito com os projetos, né? Ajudei, essa eu colei, essa eu ajudei na cola. Sou suspeita. Mas, assim, eu gosto bastante de viajar. Até tô com uma viagem marcada, falo assim, então a gente vai sempre querer conhecer coisas novas. Mas... Você vai pra onde? Eu vou pra Europa. Show. Então, eu acho assim que... Lá é difícil não gostar de alguma coisa também. São estilos muito diferentes, porque na verdade a gente vai fazer vários pontos, assim, bem afastados uns dos outros. Então, estilos completamente diferentes. Eu acho que cada arquitetura tem sua beleza, assim, vai realmente da gente entender. Claro que vão ter coisas que eu vou falar assim, não faz o meu estilo, porém são muito bonitas dentro do conceito da época e tudo mais, assim, então... Tudo depende do contexto, depende né? do contexto. Onde que tá inserido, né? Você não vai fazer, às vezes, um negócio que não tem nada a ver dentro de uma cidade aleatória. E eu gosto realmente de observar muitas vezes quando alguém fala assim, nossa, que projeto feio aquele. Eu falo, a gente tem que tomar cuidado em julgar um projeto de alguém, porque você não sabe qual que é o contexto daquilo também. Às vezes fez sentido pra alguma pessoa, alguma situação. Então, realmente... Tudo tem os seus porquês quando a gente pensa em arquitetura. Claro que quando não teve os porquês, provavelmente o projeto ficou ruim mesmo. Mas quando tem um porquê, sempre a gente consegue entender, né? Através de uma história. Tanto que eu falo assim, às vezes entra tipo casa-cor, vai visitar, a pessoa fala, quer que eu te conte a história do espaço? Porque realmente faz muito mais sentido quando você entende. Né? Sim, com certeza. Então tem beleza em tudo. Falta a gente realmente... então tá feio por um motivo? Visualizar. Não, tô brincando, hein, gente? Explica aí por que tá feio, então. Última pergunta, qual situação, ou se tem alguma situação que você passou em alguma obra que te marcou? Uma situação engraçada, uma situação desafiadora,
ou uma situação, sei lá, de resolver problemas. Eu acho que essa daí do engenheiro me marcou, porque eu acho que é mais nesse sentido, as situações que eu vejo, assim, no geral, quando tem algumas situações, são sempre muito pequenas, detalhezinhos, porque a gente gosta muito, como eu comentei, de fazer toda a compatibilização. Então, os projetos, a gente desenvolve arquitetônico, os engenheiros desenvolvem elétrica, estrutural, hidráulica, a gente pega todos de volta, a gente faz a nossa compatibilização, solicita as alterações, volta de novo, compatibiliza. Então, assim, para ficar tudo redondinho. Então, para ter o mínimo de situações na obra. Mas, normalmente, quando vem a surgir alguma situação, é alguma situação, realmente, de algum profissional que quer simplificar. Ai, vai dar trabalho. Ai, difícil. Então, mais nesse sentido que são situações. Então, essa com o engenheiro, já tive uma situação em obra também, que o pedreiro ainda falou, era o empreiteiro, acho que era o pedreiro, não lembro quem que tava falando aquele dia lá, eles... Ai, não dá. Até uma obra lá em Toledo. Daí, cheguei lá, como eu não tava, né, com tanta frequência, por ser distante, eu sempre falava caso surja alguma coisa, e a cliente falou que eles estavam falando que não dava, e por coincidência eu tava indo pra lá aquele fim de semana, falou, vou passar aí. Ai, não dá. Cheguei lá, daí ele foi, eu falei, mas por que não dá? E ele não tinha argumentos, ele falou assim... Não dá, é que é difícil. Pelo amor de Deus, não dá. É que é difícil. Daí eu falei, então é difícil. Não é que não dá, é difícil. Então, realmente, assim, normalmente são situações que a pessoa quer simplificar, quer ir de uma forma mais rápida, mas daí a gente senta, explica o porquê, pra pessoa também entender, né, quem tá executando o porquê de ser assim, não ser assim. Você não tá fazendo simplesmente porque você quer. Exato. Então, assim, que nem esses tempos também teve um empreiteiro que falou assim, não, mas é normal mudar as coisas na obra. Aí eu falei pra ele, não é normal. O normal é seguir o projeto. Se surgir alguma limitação técnica, a gente tá aqui pra auxiliar e trazer da melhor forma possível. Mas mudar durante a obra não é normal. O normal é realmente seguir de acordo com o projeto. Assim, eu acho que às vezes não tá acostumado, né, a ter projetos bem definidinhos e gostam de tomar decisões na obra ou de mudar alguma coisa. Daí eu expliquei, agora toda vez que tem alguma situaçãozinha, ele, olha, assim, é isso mesmo? E agora ele tá seguindo bem bonitinho o projeto. Discípulo da Débora. Então eu acho que é mais sobre isso, assim, às vezes a pessoa não entender quão importante é seguir o que tá no projeto, pra depois não ter algum... E tudo tem um porquê, né? Às vezes, essa tomada tá... sei lá, 30 centímetros do chão, ou, sei lá, 70 fora da altura padrão, por algum motivo. Então, não adianta ele colocar 30, não adianta ele colocar 1,10. Então, tem que seguir. Não, é porque é assim. Tem um porquê. E você nunca recebeu, tipo, uma pergunta do tipo... não, mas não dá ou é difícil? Não, mas calma, por que você quer fazer isso, Débora? Por que você não faz do outro jeito? Às vezes vem, mas assim, como eu sou muito de planejar, embasado... já venho com a resposta. Os dois pés no peito, famoso. Tanto que eu falo, quando os clientes às vezes vêm, como eu falo assim, às vezes a gente aprova de primeiro, porque tudo tá muito embasado. Então ele, mas por que isso? Por causa disso, ou... E se a gente fizer de tal jeito? Daí a gente já estudou de todas as possibilidades. Então, a gente, se fizer assim, não vai dar muito certo por causa disso, daquilo outro. Eles, nossa, realmente, então tá bom. Bons cursos então, a gente, são assim. Eu falo, realmente é explicar, né? A partir do momento que tá tudo claro, fica mais fácil. Show! Mas, Débora, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Muito obrigado por ter aceitado participar do podcast. E é basicamente isso. Ai, obrigada. A gente arrancou todos os segredos da Débora. Se algum segredo... Fala pouquinho, né, gente? Desculpa aí o tempo que deve ter estendido. Nada, tá ótimo. Ficou dentro da nossa expectativa. Na verdade, a gente podia falar muito mais, mas o podcast é gravado à tarde, então não tem como colocar um vinhozinho aqui e tal. Entendi. Vai ficar pra próxima. Vamos evitar. Take 2. Mas, pessoal, obrigado quem acompanhou e a gente até o final. Comentem bastante. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Seguir também o Instagram da DP Arquitetura, é isso? DP Arquitetura. E acompanhar as novidades que vão surgir lá. Vocês viram que a Débora prometeu que ela vai postar os projetos, né? E é isso aí, pessoal. Acompanhe a gente aí nos próximos episódios e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Obrigada, Alexandre e Ana, também pelo convite. Show! Até mais.